Irmãos, eu convido a cada um de vocês a abrirem a palavra no livro de Colossenses, no capítulo 3. Nós faremos a leitura do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 16. Assim diz a palavra de Deus a cada um de nós nesta manhã. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos um ao outro, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Irmãos, a carta a Colossenses, no capítulo 3, é um capítulo escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja em Colossos, na Ásia Menor. Nessa carta, Paulo escreve uma exortação direta aos falsos ensinamentos que estavam ameaçando a igreja em Colossos. Essa heresia possivelmente era uma mistura de gnosticismos, legalismos judaicos, filosofias ascéticas, que tentava diminuir, no meio daquela igreja, a supremacia de Cristo. No final do século XIX, início do século XX, a igreja evangélica ela foi marcada por movimentos, a exemplo da cura e libertação, movimento de cura e libertação, movimento da teoria da prosperidade, já início do século XX. E sempre a igreja de Cristo ela foi bombardeada por heresias, por falsos profetas. E Paulo está aqui encorajando essa igreja a voltar sua mente para aquilo que era mais importante, que é o próprio Cristo. E por tudo aquilo que Cristo fez pela igreja. Paulo está nos encorajando a viver uma vida com a identidade de Cristo. E nós podemos perceber, meus irmãos, que não diferente do século XXI, a igreja ela vem sido tomada também de heresias, meias verdades, pastores distorcendo o evangelho verdadeiro,
A teologia, ela já não é mais uma prática necessária dentro da igreja. O conhecimento é importante, sim, no meio da igreja. E por isso, ao longo de toda a história, nós podemos ver esses falsos ensinos entrando dentro das igrejas. Mas nós podemos entender, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida, que o nosso coração, ele está pautado somente em Cristo. A nossa vida, o nosso coração, ela está pautada somente naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é santo, naquilo que traz crescimento à igreja, com visão do crescimento de Deus, do reino de Deus nos céus, extensivo à terra. Nós podemos ver, irmãos, que a importância da palavra de Cristo habitando em nosso coração de forma rica e profunda nos dias atuais é de grande urgência. No versículo 16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso significa que nós devemos permitir que as verdades da Bíblia molde nossos pensamentos. A verdade da palavra de Deus molde os nossos corações. A verdade da palavra de Deus molde os nossos relacionamentos. O texto de Colossenses 3,16, ele apresenta um ponto crucial da vida cristã. A nova vida, irmãos, não é um fruto de criação do coração do homem, não. A nova vida é fruto da palavra de Cristo. A palavra pode realmente tomar toda a nossa vida, mas que ela tome toda a nossa vida, nós precisamos amá-la, nós precisamos desejá-la. Esse capítulo é um chamado do apóstolo Paulo aos cristãos dessa época, mas é um chamado de Paulo para nós nos dias atuais, no sentido de nós vivermos a nossa vida, que nós obtivemos através de Cristo, pela fé. E isso deve ser de forma prática e intensa. Porque esses movimentos esfriaram os cristãos, enfraqueceram tanto a igreja cristã nos dias atuais? Porque a fé do cristão passou a ser uma fé barata. Uma fé onde você entra para a igreja e você procura o seu bem-estar. Você procura como você vai ser mais satisfeito emocionalmente, psicologicamente. Você entra para a igreja e preocupa como que você vai fazer para ter mais dinheiro, mas ter mais status social. Mas a palavra de Deus nos chama não a essas coisas, a palavra de Deus nos chama a morrer, a negar a nós mesmos e viver a vida que Cristo tem para nós. Por isso, irmãos, nós não podemos aceitar as ideologias que têm assolado as igrejas nos dias atuais. As meias-verdades não tem nada a ver, isso é prejudicial para o corpo de Cristo, para a igreja verdadeira, para a igreja bíblica. Nós cristãos, nós devemos, portanto, através da fé em Cristo, do nosso compromisso com o Evangelho, vencer os maus hábitos da nossa natureza caída e pecaminosa. Como está escrito no livro de Gálatas, no versículo 16 ao 25, as obras da carne, o fruto do Espírito, lembrando que o cristão ele deve viver na dimensão, não da carne, mas do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, irmãos, à medida que os cristãos eles se dedicam mais às coisas de Deus do que aos seus próprios desejos e interesses nessa terra, eles vão experimentar mais e mais as riquezas de Cristo. Os cristãos vão experimentar mais e mais as belezas de Cristo, a maravilha de Cristo. Nós fomos gerados pela palavra de Cristo. Nós precisamos, irmãos, entender que o que mais nós precisamos é de estarmos aliançados a Cristo, procurando ser parecidos com Ele, experimentar mais da sua beleza, da sua santidade, do seu poder. É isso que tem que ser o anseio do nosso coração.
Assim nós poderemos viver uma vida de santidade mais completa, mais verdadeira, e desfrutar de uma gratidão a Deus e amar mais integralmente os nossos irmãos e desenvolver uma atitude mútua na edificação e na comunhão da igreja. Irmãos, nós precisamos observar o quanto desse mundo está enraizado em nós. Nós precisamos observar o quanto da vida terrena nós temos amado. Isso é urgente para nós nos dias atuais. Precisamos de ter uma experiência legítima da fé cristã, da nova vida em Cristo, reforçada em nossos corações. Nós não podemos mais ficar tão distraídos com esse mundo. Nós não podemos mais ficar tão distraídos com esse século. A igreja de Cristo precisa brilhar. Nós somos chamados a ser sal. Nós somos chamados a ser luz. Nós não podemos mais viver nos assemelhando, nos moldando a este mundo, não. Precisamos de uma mudança de mente, de coração, de foco. Devemos ter a palavra de Cristo firmemente arraigada em nosso coração. Porque a palavra para nós ela é uma fonte de vigor espiritual diário. É a palavra que nos fornece suprimento diário e constante para a nossa jornada aqui. Só a palavra de Deus vai nos dar suprimento, irmãos. Só a palavra de Deus vai nos dar direção. A palavra de Deus ela é a luz que aponta para o caminho correto. É a palavra de Deus que nos mostra aonde nós devemos ir, como nós devemos comportar. E apegados a essa palavra, ela arraigada em nosso coração, o Senhor mesmo está nos preparando para voltarmos para casa. Como o pastor William ministrou aqui no dízimo, nós não somos cidadãos desse mundo, não. Porque tanto amor a esse mundo, isso aqui tudo vai acabar. Porque tanto deleite, tanta satisfação em fazer as coisas deste mundo. Irmãos, Colossenses 3, no versículo 1 ao 4, fala assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também serei manifestado com eles em glória. Se formos ressuscitados com Cristo, irmãos, Deus gerou em nosso coração um novo nascimento. E se nós nascemos de novo, o velho homem, a carne, ela tem que morrer. Nós precisamos entender que a nossa vida agora ela está oculta em Deus por causa de Cristo. Nós podemos observar que existe nesse texto aqui uma exortação de Paulo também, nos chamando a uma necessária dedicação para experimentarmos o desenvolvimento da fé cristã. No versos 1 e 2 nós podemos destacar 2 pontos importantíssimos e uma ordem maravilhosa de Deus para mim e para vocês nessa manhã. Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas lá do alto. O nosso coração, a nossa mente precisa estar centrados no céu. Quando o nosso coração e a nossa mente está centrado nos céus, automaticamente começa em nosso coração esse processo maravilhoso que Deus nos deu, que é a santificação. Nós só conseguiremos ter progresso na nossa vida de santificação se a nossa mente e o nosso coração estiver totalmente presas às coisas do alto. Se a nossa mente e o nosso coração estiver dando total atenção às coisas espirituais. Buscar as coisas do alto, irmãos,
Não se trata de uma busca física, mas de um direcionamento de toda a vida para os valores e as realidades do reino de Cristo. Coloque o coração de vocês nos valores das coisas espirituais. Coloque o coração de vocês naquilo que é mais importante. Busque com zelo, com determinação, com foco, com alegria, na dependência do Espírito, porque a nossa carne não vai fazer isso se nós não dedicarmos, se nós não nos esforçarmos para tal coisa. A palavra do Senhor nos fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Como cristãos, nós precisamos analisar o nosso coração dia a dia, manhã após manhã, e pensar, verdadeiramente, eu estou amando ao Senhor acima de todas as coisas? Pedir ao Senhor para tirar os ídolos do nosso coração. Pedir ao Senhor para tirar de nós a vaidade, a soberba que nos afasta do Senhor. Buscar as coisas do alto. Para buscarmos as coisas do alto, o foco é estar centrado nas realidades espirituais. Buscar as coisas do alto é estar centrado nas realidades celestiais e não em distrações terrenas. Esse mundo nos oferece muitas coisas para que a gente possa nos distrair. Isso implica uma mentalidade totalmente mudada, que se reflete em um compromisso diário com o Senhor. Como está escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. Por que, irmãos, procurar? Por que buscar as coisas do alto? As coisas da terra são tão agradáveis. Esse mundo é tão bom, tão cheio de beleza, tão cheio de atrativos. Mas a melhor vida cristã vem das mentes que estão fixas no céu. A melhor vida cristã não está em mentes que estão apegadas a essa terra. Esses cristãos, eles percebem que suas vidas agora estão escondidas com Cristo em Deus. E visto que Jesus está entronizado no céu, seus pensamentos e corações estão conectados no céu também. Como lemos aqui no versículo 3 do capítulo 3 de Colossenses, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O crente, o cristão, ele deve buscar as coisas acima. Ele deve buscar a palavra, buscar marca e aspiração na palavra de Deus, com desejo e com muita paixão. A fim de buscar essas coisas, a mente, ela deve estar posta nela. Porque se você tentar buscar os céus, mas se você não esvaziar a sua mente das coisas terrenas que são temporais, esse exercício ele vai ficar muito difícil na sua vida e às vezes torna-se monótono, sendo que é o melhor que podemos desfrutar na nossa vida. A palavra de Filipenses, no capítulo 4, no versos 8 e 9, nos diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, nós precisamos
olhar para esse mundo e entender que é refúgio para nós, que vai passar. Ame as coisas celestiais, irmãos. Estude-as. Deixe seu coração ser totalmente absorvidos por elas. Como está escrito no Salmo 119, no versículo 97, quanto amo a sua lei, é o meu prazer todo dia. O quanto nós como cristãos temos amado a lei do Senhor, o quanto nós como cristãos temos feito da lei do Senhor o nosso primeiro alimento, a nossa primeira necessidade, a nossa primeira busca. Agora que você é convertido a Deus, haja com referência às coisas espirituais, às coisas celestiais. Mesmo as coisas inofensivas em si mesmas tornam-se prejudiciais à medida que deixamos que essas coisas tomem o lugar em nossos corações. Lugar que deveria ser reservado e está reservado para Cristo, para a sublimidade dEle, para a exaltação dEle, para a glorificação dEle, para que o nome dEle seja propagado na terra. Nós somos mensageiros, irmãos, da mensagem mais maravilhosa que qualquer ser humano pode ouvir na terra, o Evangelho. Um cristão sem poder espiritual, um cristão sem anseio do céu, um cristão sem o coração queimando de fervor, de temor, de anseio por santidade, torna mais difícil a vida desse cristão se refletir como sal e luz nesse mundo. Porque a mente desse cristão, o cheiro desse cristão, a veste desse cristão, a vida desse cristão não está concernente ao reino dos céus. Aí você pega a sua Bíblia e vai evangelizar, mas as pessoas não conseguem ver o brilho de Cristo em você. O mundo lá fora não consegue mais ver o brilho de Cristo em muitos cristãos, porque eles estão muito parecidos com o mundo. Eles estão absorvidos nesse mundo aqui e eles já não conseguem perfumar o ambiente. Onde eles chegam, a luz deles não brilha. Onde eles chegam, a conversa deles, a essência da conversa, da fala, não reflete Cristo. Nós temos que pensar, irmãos, essa é uma exortação de Deus para mim e para vocês nessa manhã. Eu confesso para os irmãos que há um tempo eu venho meditando sobre a cerca do céu. Há um tempo eu venho meditando sobre coisas espirituais e sobre a eternidade. E quanto mais eu tenho aprofundado nessas coisas, mais eu vejo o tanto de ídolos que estava havendo em meu coração. Mais eu consegui perceber como eu precisava estar voltando verdadeiramente para o Senhor. A mente da gente vai ficando cauterizada. A gente não consegue perceber o pecado. A gente vive de qualquer jeito, achando que está tudo bem. E na verdade não está. Pensa na sua vida espiritual hoje. Pensa em você. Não é para você pensar na vida do irmão, é para você pensar em você. Eu vou pensar em mim depois dessa mensagem. Eu sou responsável por tudo que eu estou falando aqui. Deus vai me pedir conta de cada palavra que eu expressei para vocês nessa manhã. Eu só falei, eu vivo, eu vou praticar se eu não estou vivendo. Irmãos, o Evangelho de Cristo, a vida com Deus, a vida da igreja, não é brincadeira. Paulo está dizendo que os irmãos eles deveriam investir o seu tempo, seus recursos, suas ações, para promover suas vidas a um estado mais elevado, colocando suas mentes, seus olhos e coração em coisas superiores, em oposição a atitudes mundanas e carnais.
Precisamos, irmãos, se estivermos precisando, cada um aqui vai examinar a sua própria vida. E ao você examinar a sua própria vida com verdade, sem medo, se você está falhando com Deus em alguma dessas áreas aqui, se você está mais preocupado com as coisas deste mundo do que com as coisas espirituais, é tempo de uma reforma espiritual na sua vida também. É tempo de uma mudança de mente e de foco. É tempo de levantarmos como igreja de Deus e sermos sal e luz. Em todos os ambientes onde nós entrarmos, nós precisamos ser diferentes. O mundo tem que olhar para a igreja e falar: aquele povo é diferente. A palavra de Deus fala que nós somos um povo seleto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não adianta, irmãos, nós vestimos capa de espiritualidade, de religiosidade, sermos fariseus, sendo que interiormente a nossa vida espiritual está um caco, está em ruínas. O que eu estou falando para você foi o que Deus tratou com minha própria alma, com a minha própria carne. Eu não estou falando nada aqui para vocês que o Senhor não tenha tratado comigo mesma. Em resumo, irmãos, Paulo está dizendo que devemos buscar a vida do Espírito, segundo a palavra de Cristo em nós implantada, e não a vida da carne e do mundo com suas concupiscências. Esse mundo, irmãos, ele vai passar. É certo que ele vai passar. Devemos usar o mundo com muito cuidado. Devemos usar o mundo sempre conduzidos pela palavra de Deus. Usar o mundo conduzidos pelo Espírito Santo. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite os ensinos das Escrituras em como você deve usar esse mundo, como você deve estar diante desse mundo. Busque esse conhecimento. Analise a sua vida. Porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 7:31, os que se utilizam desse mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo, ela passa. Toda a aparência desse mundo, ela vai passar. Isso é palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos urgentemente voltar para o Senhor. Nós precisamos refletir à luz desse texto. Como está a nossa vida espiritual? Você tem buscado, você tem vivido, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, com intensidade, com a mesma intensidade que você vai para o seu trabalho, com a mesma intensidade que talvez você vá para uma academia, com a mesma intensidade que você senta diante de um banquete delicioso dos manjares da terra. Com essa mesma intensidade você tem buscado a Cristo? Com essa mesma intensidade você tem pensado na eternidade? Quantos minutos ou horas do seu tempo você pensa nas coisas espirituais e na eternidade? Irmãos, nós vamos passar a eternidade com Cristo. Nós vamos passar a eternidade nos céus, não é na terra. A palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. A palavra de Deus fala que no céu não tem impuro, nem maldizente, nem blasfemadores, nem arrogantes, nem vaidosos, nem mentirosos, nem feiticeiros, nem adúlteros. A palavra de Deus é para os santos, é para os eleitos do Senhor. E é maravilhoso, irmão, porque nós temos esse grande privilégio de que o Senhor nos ressuscitou. O Senhor nos libertou do império das trevas
nos transportou para o maravilhoso reino do seu amor e nos deu direito de estarmos assentados juntamente com Cristo neste lugar. Irmãos, temos vivido de fato pensando nas coisas do alto, buscando uma vida espiritual elevada? Quanto do seu tempo você passa para pensar no céu, na eternidade? Temos investido em nosso crescimento espiritual diariamente, no crescimento espiritual dos nossos filhos, das esposas, dos esposos, da nossa casa no geral? Cada um tem assumido o seu papel de cristão dentro do seu lar? Existe sinceridade no seu coração diante de Deus quando você sai daqui para pecar, para se misturar com o mundo? Existe arrependimento verdadeiro no seu coração quando depois de pecar contra Deus, seja uma brincadeira, uma piadinha, uma música, o que quer que seja que ocupou sua mente e coração, que não glorificou a Deus, é pecado. Cristo morreu para nos dar uma vida abundante, uma vida cheia de graça, cheia de beleza. Nós somos chamada a noiva do Cordeiro. A noiva, ela é adornada. Olha, uma noiva, quando ela entra na igreja, ela chama a atenção de todo mundo. A expectativa de um casamento é quando a noiva entra pela porta e aquela beleza daquela noiva toda de branco, ela reflete pureza, santidade. Esse é o papel da igreja: refletir beleza, refletir santidade para o mundo, refletir glória de Cristo. A dureza do nosso coração tem nos levado a rejeitar o ensino da palavra pela boca dos nossos líderes, de líderes fiéis que tem ainda no Brasil. Irmãos, nós estamos vivendo uma decadência total na sociedade, moral, econômica, civil, espiritual, na educação, na saúde. Tudo é uma decadência, tudo está se autodestruindo, tudo. E Deus nos chama para pensar nas coisas do alto, e Deus nos chama para levar as nossas mentes ao céu, e Deus nos chama para sermos semelhantes a Cristo, para expandir o reino dele na terra. O Evangelho é a palavra de Deus viva, verdadeira, sendo pregados por cristãos verdadeiros, corajosos, que dão a sua vida por amor a Cristo e não se importam se tiver que ficar sozinhos, que seja dentro de uma igreja ou lá fora no mundo. O cristão verdadeiro, ele sabe que a companhia perfeita que ele tem é Jesus. É Jesus. Não importa com isso não, irmãos. Não importa com o tanto de like que vocês vão ter, o tanto de curtida que vocês vão ter, o tanto de seguidores que vocês vão ter. Se vocês não estiverem levando esse povo a Cristo, não vale nada. É vaidade. Isso é vaidade, irmãos. Isso é vaidade. Para de vaidade. Para de vaidade. Volta a sua mente para as coisas espirituais. O mundo está precisando de Cristo. O mundo está precisando da paz verdadeira. O mundo está precisando de cristãos verdadeiros, que vai brilhar a luz nas faculdades, que vai brilhar a luz nas escolas, no trabalho, que vai brilhar a sua luz na política, que vai brilhar a sua luz nos hospitais, que vai brilhar a sua luz por onde ele for, por onde ele passar. O mundo está precisando de cristãos que vão fazer a diferença nesse lugar onde eles estão inseridos. É isso que o mundo está precisando, de ver a glória de Cristo manifestada na igreja, de ver a noiva de Cristo resplandecendo em glória, beleza e formosura, não porque veste uma capa do mundo, não porque vive uma falsa espiritualidade, mas porque ama o sacrifício da cruz, entendeu a ressurreição de Cristo, entendeu por que foi salvo.
Que nós possamos, irmãos, a cada dia, buscar mais e mais e mais as coisas espirituais. Você tem certeza da sua salvação? Que verdadeiramente já está ressuscitado com Cristo? Você tem desenvolvido a sua salvação? A santificação tem sido crescente em sua vida? Irmãos, não tem como nos deleitar na obra de Cristo, na salvação que Ele nos deu, se a nossa vida só considera as coisas deste mundo e desse tempo presente. Não conseguiremos apresentar uma vida que honra a Deus se não considerarmos o crescimento espiritual como uma prioridade que mereça nosso investimento. Precisamos investir em nosso crescimento espiritual. Não tem nada mais importante. Não permita, irmãos, que as demandas da vida diária nos façam cristãos subnutridos espiritualmente. Dedique-se, invista em seu crescimento espiritual e no desenvolvimento de uma vida cristã para a glória de Deus. Pratique os meios de graça. Ame a sua igreja local. Dedique-se à sua igreja local. Ame os seus pastores, como o pastor William ministrou muito bem acerca do dízimo aqui hoje. Honre a vida deles com gratidão por todo o esforço e dedicação de cada um deles para nos ensinar como viver na prática a vida cristã. Seja fiel em seus compromissos com sua igreja local. Seja fiel com Cristo, onde você for, onde você passar. Nós precisamos, irmãos, voltar para o Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Eu tenho falado com o Senhor, tenho pedido a Deus, Deus, começa em nós, começa na CR um avivamento. Nas nossas crianças, nos nossos jovens, adolescentes, nos anciãos da igreja, nas famílias dessa igreja. Talvez seja enfadonho vocês ouvirem tudo que vocês estão ouvindo aqui. Eu não sei como está o coração de vocês. Eu não sei como vocês estão recebendo a mensagem de Deus nessa manhã. Talvez está sendo enfadonho, chato, não sei. Mas Deus sabe. Deus conhece o coração e o espírito de cada um aqui. A sua alma, Deus prescruta o interior do seu ser. Deus está indo agora no fundo da sua alma. E Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece tudo o que você pensou, desde que você entrou pelaquela porta até esse exato momento. Ele já leu a sua mente. Ele já leu as intenções e as motivações do seu coração. Mas para nós, que amamos a Cristo, espero que vocês também sejam cristãos verdadeiros, que amem verdadeiramente a Cristo. O que importa é o que o Senhor pensa ao nosso respeito. Por isso que existem tantos cristãos fracos, irmãos. Se preocupam muito em mostrar uma vida que não tem. Nós precisamos, irmãos, dessa vida de Cristo dentro de nós. Nós precisamos dessa palavra habitando ricamente dentro de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que eu possa sair daqui hoje, buscando as coisas do alto, buscando conhecer mais sobre a eternidade, sobre Cristo. E que essas palavras que eu disse aqui hoje, elas não sejam tiradas do meu coração por causa da fascinação do mundo, por causa da fascinação por este século. Como o apóstolo Paulo diz na palavra, o meu temor, o meu medo, é que assim como Eva foi enganada nos jardins, vocês sejam enganados e seduzidos por este século. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. A igreja ser enganada e seduzida por este século e por este mundo. Que cada um de nós receba essa palavra hoje com muita gratidão, com muita alegria, com muito temor, com muito fervor. E que assim como eu
vou buscar do Senhor esse processo na minha vida que é difícil, irmãos. É difícil. Quando Deus vem, que você está pensando na eternidade, que você está se santificando, e você pensa que está tudo bem com você e com sua alma, e o Deus vem e fala assim, não, sua motivação está errada, o seu desempenho cristão está errado. E Ele destrói as nossas motivações, as nossas convicções, a nossa idolatria. Ele destrói a nossa falsa santidade, falsa espiritualidade, e eles nos levam à dimensão de quem nós somos, que nós somos pó, e que nós precisamos de mais vida com Ele. É isso que a palavra de Deus fala com a gente. Quando nós abrimos e meditamos, ela mostra a nossa maldade, ela mostra a dureza do nosso coração. É isso que a palavra faz com o cristão verdadeiro, que se preocupa com as coisas espirituais, que está com a sua mente e seus pensamentos voltados para a eternidade e para os céus. Eu convido irmãos a abrir a palavra agora em Colossenses 1. Nós faremos a leitura desse texto e assim eu encerro essa palavra. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele redimisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, irmãos? Irmãos, esse é o Cristo ressurreto. Esse é o Cristo que se entregou na cruz. Ele deixou o reino dos céus, um reino de glória, de majestade. Se esvaziou, tornando-se como um de nós, para que nele nós pudéssemos ter vida. Esse é o Cristo agora glorificado, o Cristo que reina soberanamente no seu trono nos céus, o Cristo pelo qual eu e você vamos sentar à sua direita e desfrutar de todas as suas maravilhas. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que Jesus. Ele é suficiente, Ele é totalmente suficiente. Ele deve ser o amado da nossa alma, Ele deve ser o nosso desejo constante. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a vida de vocês, sobre a mente de vocês, a glória de Cristo. Que o Senhor tome cada mente aqui cativa, cada pensamento cativo a Ele, e leve você a um nível mais elevado de espiritualidade, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto,
fazendo da sua vida um canal de Deus para a pregação do Evangelho. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus os guarde de todo engano das trevas. Que Deus os livre de cada tropeço, de cada engano, de cada maldade. Que Deus livre os nossos filhos, as nossas crianças, do engano e da sedução deste mundo. E que cada um de vocês, pais e mães que estão aqui nesse lugar, o tempo é agora, o dia é hoje, de ensinar os filhos de vocês que nada pode estar acima de Cristo na vida deles. Em nome de Jesus, eu te louvo, meu Deus. Eu te adoro, Senhor. Eu preciso dessa palavra, meu Deus. Eu preciso, Senhor. Eu preciso dessa graça. Eu preciso dessa misericórdia. Eu preciso desse favor do Senhor. Eu preciso dessa mente renovada. Eu preciso mudar o foco dos meus pensamentos. Eu preciso mudar meu coração, a minha mente. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os pecados do teu povo. Perdoa os pecados da tua igreja espalhada nos 4 cantos dessa terra. Perdoa por quantas vezes estamos tão inseridos neste mundo e seduzidos por ele que esquecemos da eternidade. Esquecemos dos céus. Esquecemos da sua beleza, da sua glória, da sua majestade. Ó Senhor, eu peço a Ti que nessa manhã o Senhor invada o nosso coração com expectativa muito grande de um vislumbre do reino do Senhor, como nunca experimentamos. Revela, Pai, revela o seu caráter, revela a sua santidade, a sua beleza, e que nada mais venha fascinar os nossos olhos a não ser o Senhor mesmo. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia olhar para a cruz de Cristo e entender que fomos crucificados com Ele, que morremos com Ele, mas também com Ele nós ressuscitamos para uma vida maravilhosa e gloriosa nos céus. Oh, meu Deus, nos ajude a nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nos ajude a odiar o pecado no nosso coração, um pecado tão oculto, muitas vezes escondido, que nós pensamos que não tem nada a ver, mas que tem trago destruição, meu Deus, às nossas vidas, ao crescimento espiritual da igreja, à maturidade espiritual. Meu Deus, tem misericórdia de nós e perdoa por quantas vezes não damos ao Senhor o louvor que te é devido. Quantas vezes entramos por essa porta tão distraídos na mente e no coração, consumidos pelos pensamentos do mundo, dos nossos afazeres diários, do que faremos na segunda, e não nos atentamos que estamos entrando para estar na presença de um Deus que é totalmente santo. Tem misericórdia, meu Deus, por quantas vezes cantamos, mas o louvor que sai dos nossos lábios são palavras vazias. Muitas vezes, meu Deus, não estão ardendo em nosso coração como uma verdade absoluta do Senhor, meu Deus, em nós. Perdoa, meu Deus, por toda a nossa negligência espiritual. Perdão, Senhor, por quantas vezes desprezamos os meios de graça, desprezamos os bons conselhos, desprezamos, meu Deus, as exortações, desprezamos, meu Deus, o ensino. Endurecemos o nosso coração, achando, pensando que estamos sendo confrontados sem motivo algum. Meu Deus, eu sei, Pai, que os nossos líderes, que os nossos pastores, o Senhor não cobrará de nenhum deles, meu Deus, a nossa negligência. Eu sei, Senhor. Eu sei que eles não têm essa dívida diante do Senhor, mas muitos de nós aqui temos sim, Pai. Muitas dívidas diante do Senhor, por causa da nossa negligência, da nossa frieza, da nossa apatia, do nosso amor ao mundo, da nossa semelhança com o mundo, do nosso cheiro parecido ao cheiro do mundo, muitas vezes as nossas vestes que não glorificam o Senhor. Tudo para o Senhor, meu Deus, é importante. Tudo para o Senhor, meu Deus, faz parte do cristianismo.
O Senhor não nos salvou, não nos libertou do império das trevas para nos tornarmos semelhantes continuarmos semelhantes à treva, mas o Senhor nos libertou para uma vida gloriosa e diferente de tudo o que existe aqui, meu Deus, nessa terra. Ajuda-nos, meu Deus, a voltar para o Senhor. Faça dessa igreja sal da terra e luz do mundo. Faça dessa igreja refletir a glória do Senhor por onde ela foi, por onde ela andar. Dê muita energia aos nossos jovens, meu Deus. Capacita os nossos jovens e enche o coração dos nossos jovens de temor e de fervor espiritual. Que os nossos jovens, meu Deus, comecem a buscar mais os céus, mais a eternidade do que as coisas deste mundo. Que os nossos jovens, meu Deus, estejam tão cheios do Senhor, que nada mais vai importar na vida deles, se em primeiro lugar o nome do Senhor não estiver sendo glorificado nessa terra. Enche as nossas crianças do Teu Espírito Santo. As crianças também, meu Deus, precisam do Senhor. As crianças também precisam estar cheias do Teu Espírito. Faça com que cada pai, que cada mãe seja um exemplo do Senhor dentro dos seus lares. Reflitam a glória de Cristo, ensine os seus filhos a beleza do reino dos céus, a beleza da eternidade. Meu Deus, como nós precisamos desesperadamente desse avivamento em nossos corações. Aviva-nos, ó Deus, vivifica-nos, Senhor, por amor do Teu santo nome que nós te pedimos. Vem nos avivar, vem nos vivificar, vem nos santificar. E vem adornar essa noiva que aqui está, meu Deus, com coisas espirituais, com as belezas de Cristo, para que quando nós saímos por essa porta fora, o mundo possa olhar para nós e ver que existe diferença entre aquele que serve a Cristo e aquele que não serve. Nós te amamos, meu Deus, nós te adoramos, exaltamos o Teu santo nome deste lugar e declaramos a Ti que nós te amamos e que sem Ti, Senhor, nós nada somos e nada podemos fazer. Obrigada, meu Deus, por tudo. Amém.